não existia nada. Nós sempre quisemos ser maiores do que Elvis, porque ele era o maior. John Lennon. Programa Encontro com o Rei. Apresentação: Ricky Colavito. E o programa tá bacana hoje de novo, viu? Hoje vamos receber um cara que manja muito de Elvis Presley, vai contar sua história junto com o fã-clube Gangue Elvis do nosso querido Valtteri Terziani. Então fica ligado que daqui a pouco o Laerte Machado estará na área para falar um pouco da sua história. Laerte Elvis, como que é a sua história? Laerte Elvis, aqui no programa Encontro com o Rei. E lembrando que você já pode acessar nossa fanpage, é o Encontro com o Rei-Elvis Presley. Encontro com o Rei-Elvis Presley. Através da fanpage do Facebook você pode pedir sua música, tá certo? Pede sua música ao vivo que a gente toca na medida do possível. E mandando um abraço pro pessoal da Jacó e Barros Joalheiros, que a partir da semana que vem vai voltar com uma promoção super bacana, um sorteio bacana aqui no programa Encontro com o Rei. Fica ligado na promoção da Jacó e Barros Joalheiros. Dando também um salve pra galera que tá aqui no WhatsApp dos fã-clubes que estão ligados. Aliás, a união dos fã-clubes aqui no programa Encontro com o Rei. Alô, galera do Rádio Gangue Elvis, que já tá chegando por aqui. Um abraço pra todo mundo. Deixa eu ver já quem tá sendo apostado. Ó, Lourdes já tá na área, um beijo pra Lourdes. Adriana Coelho também, Tatiana, a Graçodelli, enfim, o pessoal já está chegando por aqui. O pessoal também da Elvis Uai de Minas, um abraço para o Paulo Bonfim. O pessoal da Elvis Uai de Minas também está curtindo. O pessoal da Elvis Triunfal também está na área. Pessoal da Kingdom, da Renate também. Enfim, todo mundo vai curtir hoje a história de Laerte Elvis no programa Encontro com o Rei. Daqui a pouco ele está por aqui e vamos começar abrindo uma música do Elvis Presley. Bora pro ano de 1970, não vou nem falar. Canta você! O programa mesmo pra valer. Tá aqui o cara que manja pra caramba de Elvis. Ele inclusive fez parte da organização da Elvis Experience, da Elvis on Tour, Elvis em Concert, me fugiu o nome, aqui em São Paulo, não só em São Paulo como no Brasil todo. Ele faz parte da Gangue Elvis junto com o Valtteri. Eu estou falando de Laerte Machado. Fala, garoto! Fala, Rick, beleza? Tudo bem? Beleza, tá se ouvindo bem aí? Tranquilo. Então tá bom, seja muito bem-vindo ao nosso espaço Encontro com o Rei, espaço democrático que atende todos que gostam de Elvis e senta aqui no nosso sofá para falar de Elvis Presley. Seja muito bem-vindo. Maravilha, obrigado pelo convite. E sempre um prazer estar falando de Elvis, né, cara? Assim, conversando e vamos falar muito sobre o rei. Vida longa ao rei. Vida longa ao rei é uma frase que você sempre usa, né? É verdade. É isso aí. Agora, eu gosto de começar o programa falando do comecinho mesmo. Qual é a primeira coisa que você lembra de Elvis Presley? Como que você começou a gostar de Elvis, né? Quando eu era pequeno, eu tinha mais ou menos uns... Quando o Elvis faleceu, eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro muito bem quando o Elvis faleceu, porque minha mãe nunca foi fã e eu peguei minha mãe chorando a morte do Elvis. E minha mãe falou assim, que parecia que tinha morrido um parente, alguém conhecido. Agora à noite, o Hospital Batista de Memphis informou que Elvis Presley foi encontrado morto por seu empresário. E o que era legal, porque eu bem pequeno, 5, 6 anos de idade, eu confundia a imagem do Elvis com a imagem do Sidney Magal. É mesmo? Né? Eu acho que pode das roupas. Coisa de criança. Coisa de criança, né? Eu fui, assim, sempre nos meus aniversários pedido pro meu pai
E pra minha mãe me presentearam com coisas do Elvis, e em 1982, com 10 anos, eu ingressei na gangue Elvis. Peraí, você entrou na gangue Elvis com 10 anos de idade? 10 anos de idade. Rapaz, então o que quer dizer? O Walter é como um pai pra você? Alva mais que pai. Walter nossa, o Walter é uma referência, assim, na minha vida elvística, como a gente pode falar. O Walter realmente é um exemplo de fã. Aliás, deixa eu mandar um forte abraço ao Walter. O Walter já foi convidado para vir aqui no programa e terça ele tem um compromisso. Que ele falou que toda terça ele não pode faltar nesse compromisso, mas ele falou que mais para frente vai vir. Sim. Um forte abraço ao Walter. Aliás, o Walter é um queridão, né? Não tem como não gostar dele. Ao Walter, Henrique, olha, eu não sei se existe no vocabulário palavras para definir Walter Terciani. Walter, além de ser um exemplo de fã do Elvis, é um exemplo de pessoa, né? Assim, não tem como não gostar do Walter. Agora, a gente voltando para sua infância, aí no comecinho da gangue Elvis, você lembra qual foi o primeiro material que você teve de Elvis, assim? Revista? Lembro. Você lembra? Tem como você lembrar? Porque eu acho que assim, são lembranças gostosas a gente voltar no tempo, né? Lembro. Eu lembro que eu tive uma revista Sétimo Céu. Sétimo Céu. Sétimo Céu. Rapaz, essa é dos anos 70. Eu tive uma revista Manchete. Eu tive uma revista Capricho. Não, Capricho não, Amiga. Amiga também, que tinha o Elvis na capa. E o primeiro disco do Elvis que eu tive, que meu pai me deu, era um... Assim, porque o que acontece? Eu conheci Elvis porque eu fui influenciado por um primo meu. Seu primo? Qual que é o nome do seu primo? Hamilton. Tá ouvindo, Hamilton? Tá ouvindo. Grande Hamilton. Você tá vendo aqui no YouTube, Com certo? certeza. O Sandro também, que é meu primo. Grande Sandrão. E o que acontece? O Hamilton, ele tinha um vinil do Elvis, que era o do Aloha, From Hawaii. Sim. E eu achava maravilhosa aquela capa, o Elvis de branco, aquela fotinho pequena, e a introdução de 2001, é uma coisa, pra mim era um herói entrando, né? E aí eu pedi um disco do Elvis, e meu pai me presenteou com aquele disco de ouro, volume 1, sabe? Sim, Golden. É um clássico no Brasil, aquele disco de ouro. O Kiss Me Quick, né? Tutti Frutti. E eu achava diferente, falava, nossa, mas são tão diferentes essas músicas. Aliás, o Kiss Me Quick é a música de Elvis que mais sucesso fez no Brasil, não foi? E tem uma curiosidade, né, Rick? Porque ela é uma música que só fez sucesso no Brasil. Né? Nos outros países, ela é uma música que despercebida. Não foi tão divulgada. É o lado B, né? É o lado B, isso. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. 'Cause your lips are lips I long to know. Esses dias eu tava vendo uma reportagem, que aqui tem aquele cantor negro, acho que dos anos 70, Barry White, né? Barry White. E o Barry White, tem uma grande curiosidade que o Barry White ele virou cantor por causa do Elvis, porque ele estava na cadeia quando ele ouviu It's Now or Never, e aí ele falou, quero deixar essa vida pra virar cantor, quando ele ouviu o Elvis cantando It's Now or Never. Que coisa interessante. E aí, com 10 anos, você começou lá na gangue Elvis e tal? Então, assim, eu tinha um pediatra que ficava ali no bairro do Limão, e eu tinha um bonequinho do Elvis que eu tinha ganhado de uma tia minha. E eu ia para esse pediatra com esse boneco na mão, esse boneco do Elvis. E a secretária desse boneco era a Dona Luzia, que é da gangue Elvis, né? Dona Luzia Paz. E ela achava incrível com um menino de 10 anos, imagina, isso em 1982, que entregando a idade. 1982. Rapaz, pode falar, não tem problema. Um menino com um boneco do Elvis. E aí ela pediu autorização dos meus pais e me levou num encontro da gangue Elvis, que ficava ali numa travessa da Pamplona, acho que era um lugar chamado Up Down. Up Down? Nossa senhora! Já fui tomar muita birita nesse Up Down. Deixa pra lá. E aí eu fui tomar... Não fui tomar nada. Você foi tomar com 10 anos não, né? Eu fui com a Dona Luzia lá, e quando eu cheguei, vi aquele monte de pessoas iguais a mim, fãs do Elvis, aí eu fiquei louco. Você falou, eu estou no meu mundo, welcome to my world. Me achei. Me encontrei aqui mesmo que eu vou ficar. E aí foi nessa época que eu conheci o Walter. Né? Aí, claro, você foi crescendo e o conhecimento de Elvis começou a aumentar com livros, estudos, enfim. Assim, o que acontece é que, assim, tudo que se relacionar ao nome de Elvis Presley me interessava, né? Quer dizer, continua me interessando. Livros, revistas... Fez a faculdade de Oxford Presley. Oxford Presley, era um presleiteriano. Né? Presleiteriano, matéria. E aí você descobre, assim, que Elvis, depois, lógico, a gente fala isso hoje, parece que os novos fãs falam, nossa, mas é tão engraçado, mas você descobre, eu tenho formação evangélica, né, você descobre Elvis cantando músicas gospel, essas coisas. Isso a paixão do Elvis era o gospel? Eu falo assim, o Elvis cantava
o gospel, porque Uma alma. era porque o que ele acreditava fielmente, né? Era a alma dele cantando ali. E tem uma grande coisa, Deus nunca decepcionou Elvis, né? Então ele cantava com o coração, né? E ele sempre foi um cara muito fiel a Deus, sempre Totalmente. temente a Deus. Totalmente. Tanto que o paixão dele na hora de lazer era pegar o piano e tocar música gospel. Ele contava que isso Por influência da mãe dele a também. vocalista do Mamas and Papas e o próprio Tom Jones contavam que depois que o Elvis fazia os shows em Las Vegas, ele subia pra suíte, que ele mais gostava era de ficar cantando músicas gospel depois do show. Então ele reunia os amigos e, bom, a grande frase célebre do Elvis é eu não sou rei, Exatamente. Então, Como também tem aquela famosa frase do Elvis, é o seguinte, que ele falou assim, não preciso estar na igreja para amar Deus, né? Alguma coisa exatamente. assim. Mas isso é uma visão assim, muito legal a respeito do Elvis, né? Assim, Deus não Esse está na lado igreja. religioso do Elvis é bem excêntrico, né? Vamos dizer assim. É lindo, né? Porque bacana. se você colocar aqui Elvis, é o maior cantor de todos os tempos, o maior artista do século XX, certo? Assim, não existe nenhum outro nome no nome da música que tenha batido o nome do Elvis. E o Elvis só ganhou Grammys por músicas gospel. Interessante Então, isso. E um cantor que é titulado como o rei do rock ganhar como artista gospel. Porque ele não cantava o gospel com a garganta maravilhosa que Deus deu pra ele. Ele cantava o gospel com o coração, né? Oh, just open mine eyes that I may see. Lead me, oh Lord, won't you lead me? Exatamente. Era diferente. Você ouve o Elvis, você pega uma música tipo Where No Stands Alone, né? Sim, do sim. Elvis, você vê que é diferente. Você pode pegar regravações de outros artistas, ou Peace the Valley. Tem alguma coisa no Elvis que É diferente. que acalma a nossa alma, né? Mas eu acho que é um reconhecimento, Rick, do próprio Deus que deu pra ele esse dom. Ele sabia que era um dom dado por Deus, porque Deus, quando fez o Elvis, ele fez e jogou a fórmula fora. Jogou a fórmula fora. Bom, aí você passou da infância na gangue Elvis, virou um rapazinho, um mocinho, Moçoiro. um moçolo. E aí você começou a participar ativamente, né, da gangue Elvis, sendo vamos dizer assim, o braço direito de Walter, né? Durante a minha adolescência e minha juventude, eu nunca abandonei as raízes do rock and roll, né, assim, eu sempre fui muito fã. Você já foi de banda também? Já teve banda? Cara, já toquei até com covers do Elvis, tocava bateria. Porque eu vejo você nos eventos, você canta, manda bem. Ah, não. Não, você brinca lá, pô. Não, eu brincava. Você mesmo de ser feliz, cara. Não tem. Assim, eu gosto de me divertir. Então, mas eu acho bacana que você não tem esse negócio de vou lá e canto pra homenagear o Elvis e beleza, vambora. Exatamente. É o que eu falo, nós na Gangue Elvis nós temos um grupo, né, um grupo vocal, um quarteto, que são os meninos da gangue, que é o Alex, o Carlinhos e o Gilson. Um abraço pra rapaziada. Abraço pros meninos da gangue. E o que acontece, é o que eu falo, lógico, lá entre os quatro, uns cantam mais, outros cantam menos, mas ninguém quer ser Elvis. Não sei se cantamos com a garganta, mas com certeza cantamos com o coração. Isso que importa, é uma homenagem de bom agrado, de bom coração. É verdade. Aí você começou a ajudar o Valtteri, tal. Eu comecei a ajudar o Valteira nos eventos, ajudando aqui, ajudando ali. Me formei como editor de vídeo, me fiz curso de edição de vídeo, né? E você trabalha com isso até hoje. Isso, eu trabalho isso até hoje. E o que acontece? E aí comecei a fazer os telões dos eventos, né? E aí, conforme eu fui fazendo os telões dos eventos... deu um upgrade pro evento. Na verdade, o que acontece? A minha preocupação, Rick, hoje é passar nos encontros da gangue coisas que as pessoas não encontram em casa. Então eu falei pro Walter, não vou passar um Aloha, um That's the Way, lógico, vou passar imagens, Todo mundo mas... se conhece. Mas passar coisas Que você tem, inéditas, aliás, é isso que eu até quero falar, você tem uma vasta coleção de Elvis na sua casa, você tem alguns materiais interessantes, né? Sim. Por exemplo, você tem imagens do Elvis na Europa, na época que ele foi pro exército, tem muita coisa bacana. Deixa eu contar essa história bem rapidinho. O Elvis, quando ele serviu o exército, né, uma certa vez ele teve coisa de conhecer Paris. Sim, né? sim. E quando ele foi conhecer Paris, ele estava andando por lá, um fã, uma pessoa lá, que não se sabe
ficou filmando o Elvis andando por Paris com a Durante faca. o dia. Durante o dia. À noite a gente não pode falar onde Elvis foi não, né? À noite o Moulin Rouge tá... O que aconteceu à noite? Vai chamar lá. E o que acontece? E aí o Elvis em Paris foi filmado por esse fã e tem algumas imagens do Elvis passeando por Paris e eu tenho essas filmagens. Que bacana. Existe num livro chamado Elvis em Paris. Agora, na sua opinião, qual que é o material mais raro do Elvis que você tem? Que você fala, eu tenho, sei lá, muita gente gostaria de ver e eu tenho, vamos dizer assim. Eu acho que esse Elvis em Paris é um deles. Certo. Entendeu? Eu acho que material raro do Elvis que vai muito de fã para fã. Eu tenho um ciúme muito grande, entendeu? Do meu vinil, da minha coleção pessoal, sim. do Garden, do Madison Square Garden de 72, que está autografado pela TCB Band, autografado pela Priscila, e está autografado pela Priscila Presley. Não vende, não doa. Não vende, não doa, entendeu? Às vezes o Leandro vai lá em casa e ele fala até assim pra mim, e aí, vamos fazer rolo nesse disco? Eu falei, me dá teu rim. Manda ele colocar a luva pra pegar o disco. Entendeu? É mais ou menos isso. Então... eu tenho também uma reportagem no Madison Square, do Madison. Eu tenho uma paixão pelo Madison muito grande. Eu tenho uma reportagem de 72 da revista Rolling Stones brasileira falando da época do show, mas eu tenho esse vinil do Garden autografado pela banda, pelas Becks e pela Priscila de 72, tenho muito ciúme disso. Estão perguntando aqui, aliás, o Rodolfo está perguntando, na sua opinião, que rumo que você acha que a carreira do Elvis teria tomado se não tivesse tido o especial da TV em 68. Se tivesse sido como o Coronel Parker queria, um especial de Natal, de fim de ano. Qual que é a sua opinião sobre isso? O Rodolfo está te perguntando. Abraço pro Rodolfo. Eu acho que o rumo do Elvis iria voltar a fazer os filmes que ele estava fazendo, aquela fórmula Elvis Presley, né? Apesar que os últimos filmes ele já estava querendo mudar muito a fórmula, você pega o exemplo do Charro, né, Rick, o exemplo do Change of Habit, né? Mas eu acho que se o Elvis não tivesse, se o Coronel tivesse conseguido impor sua ideia de fazer um especial de Natal, o Elvis ia ficar preso a Hollywood lá mais uns 5, 6 anos, eu acho que é mais ou menos isso. O 68 Comeback foi um divisor de mares, né, galera? Assim, o Steven Miller, ele foi um revolucionário, entendeu? Eu gostaria muito, na verdade, que o Steve ele estivesse mais presente na carreira do Elvis depois do 68 Comeback, né? Mas pelo que a gente lê, o próprio Coronel começou a afastar o Mr. Binder do Elvis, né? Do 68, depois do 68 Comeback. E o que na verdade, Rick, não me preocupa, não é nem o 68 Comeback. Eu gostaria muito de saber como seria a carreira do Elvis se depois do Aloha o Coronel não tivesse prendido o Elvis de novo em Las Vegas. Entendeu? Eu acho que depois do Aloha o Elvis merecia uma turnê mundial. O Elvis tinha que ter ido tocar na Europa, na Ásia, entendeu? Visitado outros países. Eu acho que dali a carreira do Elvis teria tomado realmente um outro rumo. Essa é uma falta que a gente sente, né? Do Elvis sair dos Estados Unidos também, né? Sim. Apesar de, mesmo dentro dos Estados Unidos, foi maior do que qualquer outro artista, né? Não, com certeza. Você imagina o Elvis em Copacabana, cara. Eu fico imaginando isso. No Maracanã. O Elvis, sei lá, não, o Maracanã acho que ia ficar pequeno, cara. Sim, com certeza. Praia de Copacabana, show do Elvis, cara. É verdade. Bancado pelo governo, sei lá, meu. Nossa. Galera gratuito. Show do Elvis em Copacabana, com aquele marzão de fundo, ia ser coisa sensacional, cara. O engraçado... Eu viajo a maionese. Oi, só deixa eu dar um aviso antes que estão me cobrando aqui. Diga. Eu tenho que falar a respeito de um evento. Eu já ia falar disso mesmo. Aliás, o nosso querido amigo Sandro Gonçalves. Exatamente. Tá pela área aqui, pode falar, pode falar. O Sandro falou, não esquece de falar do Elvis by Request. O que seria esse evento? Olha que legal. Assim, fica a dica para as outras pessoas, fãs do Elvis, fazerem em suas casas. Eu tenho um primo meu que foi uma influência com o Elvis, que chama Milton, certo? E eu tenho um outro primo meu, que é o Sandro, que está acompanhando o programa. Nós, pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, nos reunimos na minha casa, certo? Só os 3, assim, a partir das 2 da tarde, não tem hora para terminar, e cada um vai pedindo uma música do Elvis, cara. Então, assim, qual que é a melhor versão
que você tem, por exemplo, de For the Good Times. Nós ficamos garimpando For the Good Times para escolher a melhor versão. Escolhemos uma melhor versão. A mesma coisa fazemos com outras músicas, uns 50, 60, e depois gravamos um CD e guardamos de recordação da tarde do Elvis by Request. Então, que Elvis legal, by Request, cara. eles pediram Vocês têm o CD, aí depois vocês montam o CD. montam o CD, cada um foi com o seu CD. Aí tem o número 1, número 2. Exatamente. Que bacana isso. Um abraço então para o Sandro que fez essa lembrança aqui com o Laerte. One night with you is what I'm now praying for. Ô Laerte, como surgiu a oportunidade de você trabalhar no Brasil com a empresa Elvis, vamos dizer assim? Tá. O que acontece, na verdade, a gangue Elvis foi escolhida, né, pela Elvis Presley Enterprise. Depois a gente ficou sabendo dos bastidores disso, que a gangue Elvis foi escolhida pela Elvis Presley Enterprise. Aliás, só cortando você, desculpa, a gangue é o fã-clube mais antigo do Brasil, né? Desde 1967. 1967. 1967, é o ano que vem que estamos aí comemorando 50 anos de gangue Elvis, né? Pô, até festou, hein? E assim, é como eu te falei, o seu presidente Walter Terciani dispensa qualquer comentário, né, Rick? O Valteir, você foi pra Memphis, você está até me contando qual é o prestígio que o Valteir tem. Não, você chega no Memphis, até vou falar isso no ar, você chega e fala que é do Brasil, Walter, todo mundo conhece o Walteir, é impressionante, o cara tem moral mesmo lá. Sim. Mas voltando ao assunto, ele tá falando que a gangue foi aí quando o Rafael Reisman, John da Cher, resolveu fazer a exposição e trazer o Elvis em concert, eles ficaram sabendo que é o Brasil, eles têm como referência de fã-clube do Brasil o Valteir, né? E aí eles indicaram para Tio Cher falar com o Valteir. Nós fomos numa reunião e aí, a partir daí, eu já editava vídeos, eu tinha um emprego, e a Tio Cher fez o que fez, pediu para eu sair do emprego e eu fiquei dedicando o tempo todo para a exposição, para Elvis Experience no Shopping Eldorado, né? Foi o primeiro... Bom, eu sei que a gente não pode falar de bastidores de negociação, esse tipo de coisa, por ética mesmo, né? Ética tanto sua como minha. Eu conto o segredo para você. Mas foi difícil convencer as coisas saírem de Graceland, porque foi a primeira vez que tudo saiu de lá. Normalmente quem quer ver as coisas de Elvis tem que ir para Graceland, ir para Memphis. Sim. Foi a primeira exposição grande, vamos dizer assim, de coisas que vieram carros, motos do Elvis aqui para São Paulo. Sim. A negociação foi difícil convencer quem? A Priscila foi difícil? Vamos colocar assim. Não, a Priscila não. O problema lá para negociar era a Andy Marchese, que é a curadora das coisas do Elvis, né? Ela é museóloga e historiadora do Elvis, e a Andy Marchese, que trabalha para a Elvis Presley Enterprise. Foi difícil convencê-la? A Priscila nem tanto, né? O Jack Soda, que é o presidente, a CEO da Elvis Presley Enterprise, com eles nem tanto, mas com a Andy Marchese foi mais difícil. Por qual motivo? Assim, as coisas que era muito medo, porque primeiro que o Brasil tem aquela fama de ser Brasil, né? E eu lembro até hoje, aí fica até já um abraço pro meu amigo Rubens Júnior. O Rubão, baixinho, eu lembro até hoje quando o Rafael Reisman falou assim, olha, aqui tá uma listagem das coisas do que a gente tem que pedir para os Enterprise para vir. A gente mandava listagem para eles, Rick, a Andy Marchese só devolvia a ficha escrito assim. Por exemplo, a gente pediu para eles o macacão do In Concert, né, do último show do Elvis, o Sandy All, né. A gente pediu para eles para vir, ela do lado do nome do macacão ela escrevia assim, no way, no way. A gente pediu a roupa de couro do 68 Comeback, no way. Aí acabou vindo a do If I Can Dream, né. Sim, então assim, só para foi difícil trazer só coisas... para você ter um exemplo, Henrique, isso, para vir as coisas, para ter a Elvis Experience no Brasil, foram necessários 6 seguradoras. 2 dos Estados Unidos, 2 da Europa e 2 do Brasil para poder trazer para Porque, pelo amor de Deus, cara, isso acontece com... Deus me livre, né? Sim. Isso acontece qualquer coisa no caminho, aí, avião, sei lá. Imagina perder esses materiais aí. Diga o que quiserem, Henrique. Assim, depois teve em Londres outras exposições, e existem outras exposições, mas a Elvis Experience Brasil foi a primeira exposição do Elvis, como você bem disse, a primeira vez que as coisas do Elvis saíram de Graceland. Algumas coisas que o próprio Valteir disse que nunca tinha visto nem em Graceland. Aliás, exatamente, eu estive lá em Memphis, tem muita coisa que eu vi aqui no Brasil que eu não vi lá. Exatamente. Tem muita coisa que eu vi aqui que eu não vi lá. Por quê? Porque o Rafael Reisman teve a oportunidade de entrar no Submed, lá embaixo, onde ficam guardadas as coisas. Exatamente, naquele arquivo que fala, né?
Entendeu? Ele teve a oportunidade de escolher e trazer essas coisas pra cá. Aliás, outra coisa que a gente vê lá em Memphis é o seguinte, é o cuidado que eles manuseiam as coisas. Tudo com luva. Não pode ter... Tem que ser com luva, não pode ter flash na máquina, né? Lá, e aqui foi igual, né? Não pode ter nada disso, né? Eu já tô até praticamente me autoconvidando. Um dia eu quero vir no programa pra gente conversar sobre o só Elvis Experience, pra te contar maravilha, a gente vai ter histórias assim, engraçadas, entendeu? Assim, o cuidado que eles tinham com as coisas quando chegavam aqui, e a Andy Marquez depois de um tempo descobriu que eu e o Rubens éramos fãs e éramos de fã-clube, né? Éramos especialistas em Elvis e éramos de fã-clube. Ela passava assim com a gente, quando ela passou do meu lado, ela tinha medo de vocês pegarem alguma coisa. Ela passou brasileiro! Ela passou do meu lado, do lado do Rubens, com o macacão do Aloha, mas ela passava com o olho tão arregalado que parecia que a gente ia roubar o macacão. Vontade não faltava. Mas ela passava com o olho com o prêmio Grammy, do Hal Grammy Award, que veio pra cá, ela passava, então, mas era tudo com luva. Mas aí, eu vou te falar uma coisa, assim, eu nunca tive a oportunidade ainda de ir pra Memphis, né? Mas eu tive a oportunidade de receber as coisas do Elvis aqui. Que foi uma honra muito grande. Rick, eu recebi os macacões do Elvis de madrugada, sozinho numa sala. Quando eles colocaram os macacões, eles tiraram o pano. Quando eles colocaram os macacões no manequim, eles tiraram o pano por cima para eu poder averiguar os macacões, para fazer um checklist, minha vida passou como um filme. Cara, você volta a ser um fã, você não é mais o cara que tá produtor. Chorei muito. Eu sentei, chorei, e o Rafael Reis, o pessoal ficava olhando para o resto, eu falei, deixa ele chorar, deixa ele chorar, mas foi demais, assim, foi histórias incríveis. Você tem estimativa de quantas pessoas visitaram o shopping em Guatemi? Nossa! Eldorado, aliás, perdão, Shopping Eldorado. O Shopping Eldorado, se não me engano... Durante a exposição? A exposição era para acabar em novembro, a gente ficou um mês a mais, ficou até devendo. Eu mesmo fui 5 vezes. Então, a gente teve a estimativa mais ou menos 125 mil pessoas. 125 mil pessoas, do Brasil todo. Exatamente. Aliás, foi aí que eu conheci minha grande amiga Roberta, que está curtindo o programa. Um beijo para você, Roberta, do Rio de Janeiro. Foi aí nesse evento que eu conheci minha amiga Roberta, que inclusive foi para Memphis comigo. Um beijão para você. Outra coisa que eu vou te perguntar, e os integrantes da banda? Você pegou amizade com a galera lá? Olha, quem que é o cara mais legal que você conheceu ali? Sem dúvida. Fala assim, eu tive a oportunidade de conhecer o James Burton em 2008. James Burton? Fui jantar com ele na casa guitarrista. Eu fui jantar com ele na casa da Guitar Hero. Fui jantar com ele na casa da minha amiga Jaqueline Humo. Ela me apresentou, ela já era amiga de longa data do James. Eu tive a oportunidade de conversar com o James em 2008, dar uma bíblia para ele de presente. E dar uma camiseta da Gangue Elvis, que é 100% Elvis, né, que é o lema da gangue. Quando ele voltou em 2012, ele desceu em Brasília e a Jaqueline foi recebê-lo. E ele perguntou de mim, e o Laerte? Eles falavam Laerte. Né? E ele perguntou, o Laerte, tal. E eu tive essa proximidade muito grande com o James. Mas assim, sem dúvida alguma, senhoras e senhores, o mais fofinho deles é o Glenn Harding. Sem dúvida, ele é demais, Rick. A simpatia dele é demais, assim, é incrível. Você, às vezes, assim, imagine que eu fiquei uma madrugada inteira com ele em Porto Alegre, eu e o Rubens, só fazendo perguntas a respeito do Elvis. O dia que a gente pôde ser fã, porque a gente não podia ser fã, a gente tinha que ser profano. Eles já são senhores de idade, né? Sim. Não é aquela garotada dos anos 70. Mas aí a gente sentou na porta do hotel em Porto Alegre lá, e aí ficamos conversando a respeito de Elvis. E foi, assim, demais. Foi quando eu pude perguntar. E ele foi de uma simpatia... Mas todos eles, o Norbert Putnam é um lord, tive a oportunidade de conversar com o meu ídolo de bateria, o Ronnie Tutt, que eu comecei a tocar bateria por causa do Ronnie Tutt, e o James também, o Glenda Harding, o John Moscale, Joe Gresham. O John Moscale. Tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu fui para Memphis. Ele estava no dia do aniversário do Elvis, de 80 anos do Elvis. Sim. Teve até, cortou o bolo e tal, eu estava lá. Tive a oportunidade de conhecê-lo, dar um abraço nele e bater um papo com ele, foi muito legal. Eu e meu amigo Márcio aqui, 2 fãs do Elvis, para curtir esse super show Elvis em Concert aqui no ginásio Ibirapuera em São Paulo. Marcião, fala um pouquinho pra galera que tá vendo no YouTube aí, você curte Elvis desde quando? Desde sempre, desde garoto, e é uma oportunidade única, né, poder estar aqui, presenciar, né, o pessoal da banda que vem, né, os shows, né, montados para mostrar pra gente um pouquinho do que era aquele clima, como que era tocar com o Elvis, e a gente poder participar disso mesmo depois de tantos anos que ele já veio, né? Então é o seguinte, você não deixe do show, porque eu mesmo estarei filmando,
deixa eu mandar um beijo especial antes que eu esqueça, Rick. Eu preciso mandar um beijo pro Eduardo, meu filho. Ô, já pode oferecer? De para pra mãe do Eduardo e pro Lucas, o irmão do Eduardo, que hoje estão morando na França. Saudade do filhão, né? O olhinho dele brilha, cara. Quando ele fala do filhão. E aí o Eduardo falou que queria ficar acordado de madrugada. Tadinho, mas não é que horas agora? Agora que horas são aqui? Lá são 6 horas. 11h35. O Eduardo, eu só quero contar uma coisa muito especial, assim, o Eduardo foi criado, é difícil não se emocionar. Não, fica tranquilo. Mas o Eduardo ele foi criado ouvindo Elvis, mas ele nunca foi obrigado a ouvir Elvis. Ele foi criado porque o pai dele é um fanático, mas eu sempre deixei bem claro que o Eduardo podia ouvir Elvis a hora que ele quisesse. E essa semana eu conversando com a mãe dele, a mãe dele foi numa loja de discos lá na França, ali hoje o Eduardo mora em Bordeaux, né? E o Eduardo fez questão de comprar um disco do Elvis, um vinil do Elvis lá, raríssimo, ele comprou pra ele. Eu falei, quando o papai chegar aí, você dá pra mim? Ele falou, não, pai, esse é meu. Olha entendeu? só. Assim, então Olha a alegria do papai. Ei, papai babão, viu? Verdade. Mas beijo, Dudu. Um abraço pra você, Dudu. Quando você vier no Brasil, eu quero te conhecer, tá bom? Um abração pra você.